Olha, se o objetivo é entender o que realmente dita o ritmo da economia e da política no Brasil, é melhor guardar as calculadoras e as planilhas de lado, porque a moeda que verdadeiramente move o país não é o real, é a culpa. Essa é uma afirmação forte, né? Mas que captura perfeitamente o núcleo do que a gente vai desbravar hoje. Nós somos muito condicionados a acreditar que a política e a economia operam na frequência da lógica. Sim, total. A expectativa geral é de que, diante de um problema nacional, a gente faça um diagnóstico técnico, aponte a falha estrutural e aplique a solução. Como na engenharia, sabe? Nós adoramos essa clareza. A gente gosta de pensar que as soluções são tipo cirúrgicas, que os números são limpos. Mas quando damos um passo para trás e olhamos para a realidade do debate público, essa precisão matemática simplesmente evapora. Evapora completamente. A gente entra num terreno nebuloso, onde as decisões que afetam milhões não são baseadas na eficiência técnica, ou sequer em ideologias clássicas, elas são moldadas por uma estrutura invisível de narrativas morais. E é exatamente por essas águas turvas que vamos navegar nesse nosso mergulho profundo de hoje. Isso mesmo. E o mapa para essa nossa navegação é um material intitulado A Economia da Culpa, como narrativas morais moldam a política brasileira. A missão aqui, para quem está nos acompanhando, é decodificar a mecânica de como discursos puramente morais são fabricados e usados para justificar decisões econômicas gigantescas. Exato. Vamos sair da superfície dos gráficos e mergulhar mesmo na psicologia do nosso sistema político. Certo. E antes da gente desdobrar isso, eu acho que vale a pena colocar uma premissa muito importante na mesa. A nossa exploração de hoje disseca temas fiscais e políticos que, assim, naturalmente geram paixões inflamadas, né? Com certeza. É sempre um campo minado. Pois é. Então, o objetivo aqui não é, em hipótese alguma, tomar partido de governos que cortam gastos ou de governos que expandem despesas. O foco é estritamente olhar para a engrenagem, sabe? Entender o motor do carro. Nós vamos relatar as ideias trazidas pela fonte de forma imparcial para entender como essas narrativas ganham vida e dominam a opinião pública. Perfeito. Com essa regra estabelecida, a gente já pode olhar para o primeiro padrão oculto que o material revela, que é um truque de deslocamento de foco formidável. Como assim? Entanto, quando o impacto dessa política bate lá na porta da economia real... A culpa não vai para o Estado. Exatamente. A culpa no debate público nunca recai sobre o nível de gasto governamental que originou essa necessidade de crédito. A culpa é, de forma quase mágica, transferida para os banqueiros. Nossa, eu estava lendo essa parte e uma imagem muito, muito clara me veio à cabeça. É literalmente como culpar o caixa do supermercado pela inflação. Como assim, o caixa do supermercado? Imagina a cena. A pessoa chega ao fim da compra, olha a nota fiscal, vê que o preço do arroz dobrou e resolve gritar com o funcionário do caixa, porque é ele quem tá ali, recebendo o dinheiro naquele momento. Ah, sim, entendi. Ignora-se, toda a cadeia de produção, o clima, os custos de logística, a expansão da base monetária que ocorreu muito antes. O caixa é apenas o intermediário financeiro da transação, né? Mas ele é a cara visível quando o dinheiro sai da sua carteira. Olha, uma analogia que ilustra com precisão o mecanismo que a fonte traz. Eles querem política para pagar a taxa de juros deles. O sistema financeiro atua como esse caixa de supermercado, ele está ali intermediando a dívida pública. E o que a análise nos mostra é que esse deslocamento de culpa não é feito de forma amadora. Não, tem todo um refinamento por trás. Exato, ele exige e recebe um sofisticado verniz intelectual para se sustentar. E é aqui que teorias econômicas complexas sofrem uma espécie de mutação. O texto cita o keynesianismo como principal exemplo de como a ciência é meio que sequestrada pela narrativa. Espera, vamos aterrissar isso um pouco para quem nos ouve. O keynesianismo, na sua essência mais clássica, é aquela teoria que defende que o governo deve intervir e gastar dinheiro para estimular a economia, especificamente em momentos de crise aguda. Certo? Certo. Essa é a premissa base. É para ser uma ferramenta anticíclica, um remédio temporário. Como exatamente isso vira um problema narrativo? O problema não é a teoria em si.
A teoria original tem fundamentos claríssimos sobre ciclos econômicos. A questão é como o termo passa a ser utilizado na arena política. Ele deixa de ser uma ferramenta de análise técnica aplicada a um momento de recessão e se transforma num jargão genérico. Ah, entendi. Vira um verniz técnico, o político que deseja aumentar o gasto público permanentemente, seja qual for o cenário econômico do país, ele invoca o keynesianismo para dar um ar de erudição, sabe? Uma erudição inquestionável à sua decisão. O jargão cria um escudo. Então a pessoa joga um conceito econômico complexo por cima de uma decisão puramente política. Uma apropriação de recursos, né, para que ela pareça ciência. O verniz valida a ação e o mercado financeiro serve de para-raios para a culpa. Exatamente isso. Mas aí a pergunta que surge logo depois é a seguinte: uma vez que o Estado conseguiu absorver esses recursos sem arcar com o custo político porque a culpa foi para o banqueiro, o que ele faz com isso? E isso nos leva à criação simultânea de heróis e vilões, que a fonte detalha muito bem. Portanto, nós precisamos essa noite fazer justiça social. E para isso nós precisamos aprovar o imposto zero para quem ganha até R$5.000 e daremos também a redução de imposto para quem está entre 5.000 e 7.350 e precisamos cobrar dos super ricos. É um processo puramente de engenharia moral. Como funciona na prática? O Estado direciona os recursos absorvidos para políticas públicas. E a narrativa construída a partir desse ponto inverte completamente a lógica produtiva. Quem produz ou detém o capital é retratado no discurso público como o grande obstáculo ao bem-estar social. A riqueza privada passa a ser o problema. E o Estado vira a solução. Perfeito. Quem consome ao distribuir esse recurso, ou seja, o aparato estatal, veste a capa de agente supremo da justiça e da compaixão. Se você analisar o mercado da Faria Lima, eles sempre vão querer outro candidato. Porque eles não querem política de inclusão social. Eles querem política para pagar a taxa de juros deles. E eu quero fazer política de inclusão social. Então a gente vai ter sempre uma divergência. E existe um exemplo muito prático dessa criação de vilões que a fonte explora, focando lá dentro do debate tributário. É impossível ignorar, porque assim, é uma frase que domina as manchetes quase semanalmente, que é aquela, é um absurdo que haja apenas 10% de imposto sobre dividendos, enquanto o trabalhador assalariado paga 27,5% no imposto de renda. O trabalhador paga até 27,5%. Nós estamos falando de 10%. Que é a alíquota média de um trabalhador de classe média, que ganha até R$5.000, ele paga uma alíquota efetiva de cerca de 10%. Nós estamos fazendo essa conta. Essa é a frase com o maior peso gravitacional da política moderna. Quando ela é dita num debate, parece que suga todo o oxigênio da sala. Sim, mas olha, parando para pensar, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui e dar um passo atrás. Qualquer pessoa com um senso básico de justiça, para quem está em casa nos ouvindo, olha para esses dois números, 10% contra 27,5%, e a reação instintiva é sentir indignação. Com certeza, a matemática de superfície choca de verdade. Sim, choca. Então, como é que um analista ou um economista pode sequer começar a debater contra algo que parece tão obviamente injusto, sem soar no mesmo milissegundo como um magnata cruel e sem coração? Por que a fonte diz que isso seria apenas um truque narrativo? A sua reação é exatamente o ponto central da análise. O que torna a estratégia brilhante, de certa forma, é que essa frase não tem o menor interesse em explicar o sistema tributário. A função dela é apenas enquadrar o debate. Enquadrar de que jeito? Omitindo informações propositalmente. Ela omite o fato de que, antes do dividendo de 10% chegar na pessoa física, a empresa já pagou cerca de 34% de impostos corporativos sobre o lucro. Ou seja, há uma bitributação acontecendo. A carga total é muito maior. Muito maior. Mas tentar explicar essa matemática exige tempo, exige contextualização sobre fuga de capitais, sobre os incentivos que são necessários para a geração de empregos. A frase dos 10% contra os 27,5% não exige nada disso. Ela é rápida. Sim, ela contorna o lado racional do cérebro e atinge diretamente a amígdala. Ela gera uma raiva instantânea.
Nossa, ela meio que sequestra a racionalidade através de uma chantagem emocional, né? A pessoa que tenta trazer a luz e o giz para explicar o lucro real das empresas, ela já perdeu a discussão antes mesmo de abrir a boca, porque a arena deixou de ser contável e passou a ser moral. Exatamente. E o desdobramento disso que a gente vê na prática é o isolamento. Quem ousa discordar, quem tenta trazer o panorama completo da carga tributária, não é rebatido com outros dados numéricos. A resposta vem sempre em forma de adjetivos morais. Como egoísta, coisas assim. Sim, o argumentador técnico passa a ser rotulado como insensível, egoísta, alguém que, entre aspas, trabalha a favor da concentração de renda e contra os mais pobres. A técnica é simplesmente calada pela desqualificação moral. Olha, isso é fascinante e assustador na mesma medida. E uma vez que esse campo minado moral está pavimentado, a oposição técnica fica paralisada. E o material explora muito bem como o poder público utiliza esse exato terreno para implementar novas políticas através de uma ferramenta muito insidiosa: o constrangimento. Agora, tem gente no Congresso Nacional que tem mandato popular. Quer dizer, ele foi eleito por pessoas que têm uma perspectiva de um país mais justo. Sim, o constrangimento. Porque não se trata de impor as coisas pela força bruta, sabe? O que geraria uma revolta imediata na sociedade. O mecanismo do constrangimento opera na sutileza. A estratégia que o texto mapeia não busca um embate frontal. O avanço sobre os recursos da sociedade ou a imposição de novas regulamentações ocorre sempre através de passos muito pequenos e calculados. Não é um ataque direto. E sabe com o que isso se parece na prática? Com o modelo de assinatura de alguns aplicativos de softwares hoje em dia. Verdade, faz sentido. A empresa não aumenta a mensalidade de 30 para 100 reais de um mês para o outro, né? Porque todo mundo cancelaria o serviço na hora. O que ela faz? Ela aumenta R$2 aqui alegando uma nova taxa de infraestrutura. Mais R$3 no semestre seguinte por um ajuste de servidor. Sim, sempre tem um motivo técnico. Sempre. Quando a gente faz as contas no final de 2 anos, o custo dobrou. Mas o processo foi tão fragmentado e justificado por pequenas razões aparentemente inofensivas que a resistência do usuário morre pelo cansaço. É uma ótima comparação. Só que a diferença fundamental e que torna o ambiente político ainda mais complexo do que o mundo corporativo é a embalagem dessa justificativa. Quem aí está satisfeito com uma nova taxinha chamada FDI, que começou a ser cobrado ano passado, de 1% sobre o faturamento bruto de cada um de nós. 1% ano passado, 1,2% esse ano, vai para 1,4% ano que vem. Eles colocam em doses homeopáticas e vão colocando, e vão criando novas taxas, e a gente vai aceitando. Na política, esses pequenos aumentos de carga ou de burocracia são invariavelmente embalados nessa linguagem moral. Eles apelam para o coração. Sim. Eles são vendidos como sacrifícios minúsculos e razoáveis em nome de um bem maior. O custo financeiro de reagir pode até ser baixo para quem tenta protestar, mas o custo moral passa a ser impagável. Como assim impagável? Imagina um empresário cidadão que tenta se mobilizar contra uma nova pequena taxa que foi vendida, digamos, como um esforço para financiar o combate à fome. Ele é imediatamente esmagado pela opinião pública. A resistência técnica evapora diante do constrangimento moral. Ninguém quer ser o vilão da história. O que nos joga de cabeça na dinâmica mais ampla que o documento descreve, que é o ciclo do pêndulo político. Porque esse constrangimento, essas narrativas, eles não operam no vácuo, né? Elas geram consequências macroeconômicas cíclicas. O roteiro, inclusive, é quase previsível, de acordo com o texto. Muito previsível. Digamos que a economia chegue ao limite e um governo eleito decida que é hora de fazer um ajuste fiscal pesado. Aquele pacote clássico: cortar o déficit, revisar a ineficiência de algumas empresas estatais, segurar o gasto público em geral. O que a análise demonstra que a reação da máquina de narrativas começa no minuto seguinte. É imediato. A engrenagem da culpa é acionada na mesma hora para reinterpretar todo esse esforço matemático como uma falha de caráter. E a forma como isso acontece é
assim, reveladora. O governo não é acusado de fazer um cálculo macroeconômico equivocado. Ele é acusado de falta de empatia. As manchetes mudam rapidamente para o governo que trabalha apenas para as elites. Exato. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida? E o teto de emprego? E o teto de salário? E o teto de saúde? Quem é que vai devolver para esse povo? E aí, o que acontece na eleição seguinte? O foco da campanha sai completamente de propostas estruturais de longo prazo, de saneamento básico, infraestrutura, e se resume a uma batalha campal de pobre contra rico. E a polarização máxima. Sim, a narrativa de que aquele ajuste fiscal foi, na verdade, um ataque deliberado contra a população acaba se solidificando. A sociedade volta com base nessa emoção, o país retorna ao modelo de expansão de gastos sem lastro, a conta volta a ficar impagável depois de um tempo e, bingo, o ciclo reinicia. E a existência desse pêndulo, sabe, é a comprovação definitiva da premissa da nossa fonte. Isso prova que as decisões eleitorais e os debates cruciais de um país estão profundamente desvinculados do histórico de sucesso ou fracasso das políticas públicas. A realidade não importa tanto. A eficácia perdeu a relevância. O que determina o sucesso eleitoral e a direção da máquina pública é simplesmente a capacidade de incutir culpa. O vencedor não é o melhor gestor de recursos escassos, mas sim o melhor engenheiro de narrativas emocionais. E pensar que essa dinâmica se repete década após década com tanto sucesso. Isso nos faz questionar as origens reais disso tudo. Um ciclo tão profundo e aparentemente inquebrável não pode ser apenas uma tática inventada por marqueteiros políticos há 20 ou 30 anos. Precisa de um alicerce cultural muito, muito antigo. Sem dúvida. E é neste ponto que a nossa exploração faz uma curva que, na minha opinião, eleva a conversa a outro patamar. Nós estamos falando da raiz cultural e religiosa por trás do comportamento econômico. A análise final do texto sai do campo puramente econômico e adentra de vez a sociologia. O argumento deles é que a interpretação da realidade no Brasil opera através de um modelo moral de matriz profundamente enraizada na tradição católica, onde existe uma desconfiança intrínseca em relação à própria ideia de riqueza. É a noção de um jogo de soma zero absoluto. Para quem está escutando, a economia não é vista como algo orgânico, algo que pode crescer, inovar e gerar valor novo para todos os participantes ao mesmo tempo. Ela é vista como um bolo de tamanho fixo. Exatamente, o tamanho do bolo não muda. Isso. Então a dedução lógica e cultural imediata é: se tem alguém com um pedaço grande do bolo, é porque ele inevitavelmente roubou a fatia de quem não tem nada. A riqueza deixa de ser vista como fruto de inovação, de risco, e passa a ser quase que uma prova material de pecado. O que tem a ver esse homem com o que eu vou trazer aqui? Atualmente, ele tem 200 bilhões de dólares, aproximadamente, que dá cerca de 1 trilhão de reais. Aí a gente começa a entender, né? Aonde que está o dinheiro, por que o povo está passando aperto, porque o dinheiro vai ficando na mão de poucos, né? O rico é, por definição prévia, o culpado pelas mazelas sociais. E a genialidade dessa reflexão do autor está em como o material mapeia as simbologias. Existe uma justaposição quase perfeita entre o teatro político contemporâneo e os arquétipos da crucificação de Jesus Cristo. Cara, essa foi a parte que exigiu reler umas 3 vezes de tão impactante. Como é que o material costura essa transposição de papéis entre a Bíblia e o telejornal de hoje em dia? Olha, funciona através do espelhamento de forças. Na narrativa cristã fundamental, existe um sistema impiedoso, poderoso e frio, que é representado pelas autoridades de Roma e do Templo. Na tradução para a política moderna, a análise aponta que esse papel de força cruel e impessoal é atribuído ao capitalismo, ao livre mercado e à classe empresarial. Esse é o sistema que precisa ser combatido. E, naturalmente, do outro lado desse embate totalmente desproporcional, a gente precisa da figura do mártir, né?
Sim, exatamente. A figura do fraco, do injustiçado, daquele que é moído pelas engrenagens do sistema impiedoso. O papel de Jesus. E no cenário político, esse arquétipo é vestido pela ideia abstrata de povo ou, de forma muito mais utilitária, pelo líder populista. O político que se apropria disso. Isso. Esse líder se apresenta não como um administrador público chato que vai organizar contas. Ele se apresenta como o Salvador. Alguém disposto a sangrar, disposto a ser perseguido pelas elites e pela mídia para proteger os mais vulneráveis. Nossa, a força de persuasão disso é incalculável. Se um líder consegue vestir com sucesso esse arquétipo do mártir sacrificado, ele se torna a prova de balas no campo racional. Eduardo, eu morei num quarto e cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência o que esse povo está passando. É por isso que tentar debater o controle da inflação com gráficos de oferta e demanda, ou, tentar discutir o déficit da Previdência com planilhas de atuária, é um esforço completamente inútil. Totalmente inútil. Nós não estamos num seminário de economia. Nós estamos tentando usar matemática no meio de um culto religioso secular, né? Decisões técnicas não são julgadas pelos resultados que produzem na realidade. Elas são julgadas como blasfêmias ou como virtudes. E a conclusão do texto é de uma gravidade imensa por causa disso. O uso da culpa como mecanismo de controle é a ferramenta definitiva de poder, justamente por ser inatacável pelos meios lógicos. O atraso desse país é exatamente resultado de uma elite que dirigiu durante muitos anos esse país, que não se preocupou com a educação. A trava estrutural do país reside no fato de que, enquanto a sociedade não compreender de forma ampla essa dinâmica, continuará refém dela. Vai continuar patinando. Sim, vai continuar elegendo arquétipos teatrais em vez de administradores reais, porque a necessidade de encontrar um vilão para culpar sempre falará mais alto do que a necessidade de sentar e resolver o problema matemático. Olha, e isso amarra perfeitamente toda a nossa exploração de hoje. Para a gente recapitular, nós vimos como a narrativa inverte o foco, protegendo a origem do gasto e crucificando o intermediário lá no mercado financeiro. Debatemos também como pautas complexas, como a tributação, são reduzidas a gatilhos emocionais que silenciam a racionalidade e transformam números em provas de crueldade. Isso. Também dissecamos como o constrangimento inibe qualquer reação técnica, usando essa virtude como arma de paralisia. E como o pêndulo político se alimenta de toda essa dinâmica emocional para perpetuar o mesmo ciclo de gastos irresponsáveis de novo e de novo. Exatamente. Acima de tudo, o entendimento das raízes arquetípicas da nossa cultura mostra que o que a gente assiste nos noticiários não é gestão pública. É a encenação de um sacrifício. Compreender esses mecanismos, para quem nos ouve, não é apenas ganhar repertório intelectual, é adquirir a única defesa possível contra o estelionato emocional que hoje domina o debate público. É até, Clarisa, para olhar além da embalagem, né? Mas, chegando ao fim deste nosso mergulho, a reflexão que fica constrói em cima de toda essa arquitetura sombria que a fonte revelou hoje pra gente. Qual reflexão? Seguinte, se está comprovado que o sistema político atual é inteiramente desenhado e dependente do arquétipo do sacrifício, ou seja, da figura do mártir lutando contra um vilão cruel e abstrato, a provocação final é imaginar um rompimento. Um rompimento dessa lógica. Sim. Como seria o discurso de uma sociedade que simplesmente decidisse abandonar esse culto secular à culpa? Como seria a dinâmica pública se passássemos a premiar o arquétipo do construtor em vez do arquétipo do mártir? Como seria o resultado de uma eleição onde o vencedor não é aquele que aponta o dedo de forma mais teatral e encontra o melhor vilão, mas sim aquele que, diante de todos os gatilhos emocionais, se recusa categoricamente a jogar o jogo da culpa? Fica o convite para nossa audiência a imaginar esse cenário. Olha, é uma mudança de paradigma enorme, que exige uma reconfiguração completa de como a gente enxerga a realidade do país. Que quem acompanhou essa nossa exploração até aqui possa assistir aos debates da próxima semana, já com essa nova lente estrutural.
A emoção sempre vai tentar ditar as regras, mas agora o maquinário por trás da cortina está visível. Olhando apenas na precisão fria das planilhas e ignorar o peso das narrativas morais pode ser o caminho mais rápido para a gente continuar diagnosticando o problema errado. Fica o pensamento. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo mergulho. Este vídeo e o conteúdo deste canal como um todo objetivam despertar na audiência a percepção dos perigos das conclusões apressadas no Brasil, profundamente influenciado pela religião católica, tão comuns no nosso dia a dia quanto perigosas para a liberdade, a razão e o progresso do país. O problema é usar a economia como pretexto para impor uma moral religiosa disfarçada de ciência. Enquanto esse viés dominar o debate, o Brasil continuará discutindo o termômetro, impostos, redistribuição, narrativas morais de justiça social e justiça fiscal, e não a verdadeira causa da febre, o baixo estímulo ao enriquecimento, insegurança jurídica motivada pelo emocionalismo. A raiz do estatismo como consequências de uma cultura que demoniza a riqueza em vez de entender a sua dinâmica com base na realidade, e não em uma moral ultrapassada da época em que a riqueza era fruto de guerras, pilhagens, escravidão e reservada para os amigos do rei, entre os quais a Igreja Católica sempre esteve presente. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte. Questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Vai, salta o Bolsa Família, 25 anos nós recebemos Bolsa Família. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. Poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica.
Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.